Terceiro bloco. Aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Artigo 126 é provocar aborto com consentimento da gestante. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. O parágrafo único diz: aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então vai se aplicar a pena do artigo 125, se caso a situação, porque a pena do artigo 125 é de 3 a 10 anos. Então, fica nesse contexto se a pessoa é alienada ou débil mental e é menor de 14 anos. 3 situações: menor de 14 anos, alienada ou débil mental. Uma exceção à teoria unitária ou monista, conforme nós já falamos do concurso de pessoas, trata-se de verdadeira exceção pluralista à teoria monista. No crime em questão, o executor será punido em um tipo diverso do artigo 26 e com a pena independente. Desse modo, a figura do provocador do aborto responderá pelo delito do artigo 126, enquanto que a gestante se lhe consentiu, responderá pelo delito do artigo 124, ambos lá do Código Penal. O artigo 126, senhores caput, é crime de médio potencial ofensivo, admitindo-se a suspensão condicional do processo nos moldes do artigo 89 da Lei 9.089, dos Juizados Especiais Criminais. A conduta no crime de aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante, uma terceira pessoa com a concordância da gestante provoca o aborto na mesma. No tocante ao consentimento, conforme ensinado por Kleber Masson, ele nos diz que esse consentimento da gestante, ela deve subsistir até a consumação do aborto, se durante o procedimento ela solicitar ao terceiro essa interrupção de manobras letais, mas não for obedecida, para ela o fato será atípico, e ao terceiro responderá pelo crime delineado no artigo 125 do Código Penal. O referido delito trata-se de crime de exceção à teoria monista ou unitária do concurso de pessoas, respondendo a gestante pelo crime definido no artigo 124, segunda parte, e o terceiro pelo delito contido no artigo 126, aborto consentido ou consensual. No delito de aborto provocado por terceiro, com o consentimento da gestante, a gestante responderá por um tipo penal, enquanto o terceiro responde-se por outro. Delito, nós vamos dizer que o delito da gestante é delito do terceiro. O artigo 124, segunda parte, ele fala consentimento para o aborto, e o artigo 126 é o aborto consentido ou consensual. O delito do terceiro está no artigo 126, aborto consentido ou consensual nesse contexto. Quanto a um dissenso presumido, o parágrafo único, ele aplica-se à pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou ela é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou também sob violência. Na hipótese da gestante ser menor de 14 anos, ou alienada ou débil mental, o seu consentimento em nada vai alterar a tipificação do agente que irá praticar o aborto, visto que a gestante, nesse caso, não tem discernimento para o ato e assim responde o agente provocador pela modalidade do artigo 125, aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante, da vítima, no caso. Para Rogério Sanches, o artigo 126 do Código Penal, parágrafo único, desconsidera a quantidade positiva da gestante quando menor de 14 anos, alienada ou débil mental nesse contexto, ou se o consentimento foi obtido mediante fraude, grave ameaça ou também violência. Aplica-se ao terceiro provocador a pena do artigo 125, aborto provocado sem o consentimento da gestante, ficando aí a gestante isenta de sanção penal. Para incidir o parágrafo único, é indispensável que esse terceiro
provocador saiba das condições pessoais da gestante ou das formas como o consentimento foi obtido, para evitar aí uma responsabilidade penal objetiva. Quanto às questões de controvérsia, senhores, examinamos aí o seguinte: caso a agente, depois de consentir, se arrepende e manda o terceiro provocador interromper as manobras abortivas, o terceiro provocador não obedece, executando a morte do feto, qual a consequência jurídica? O terceiro provocador passa a responder pelo crime de aborto sem o consentimento da gestante. Para Rogério Sanches, tratando-se de arrependimento da gestante, desse arrependimento eficaz, responde pelo artigo 124 do Código Penal. Masson, todavia, aduz que o fato é atípico para a gestante. Conforme ensina Masson, o consentimento da gestante deve subsistir até a consumação do aborto, se durante o procedimento ela solicita ao terceiro a interrupção das manobras letais, mas não foi obedecida, para ela o fato será atípico nesse contexto. E aí o terceiro responderá pelo artigo 125, conforme por outrora já dissemos, tá certo? Pessoal, terminamos aqui o nosso terceiro bloco. Viremos em seguida para um quarto bloco, falando, né, sobre a forma qualificada, tá? E depois aborto permitido e depois aborto de feto anencefálico, tá certo? Aguardo os senhores para próximas aulas, próximos blocos.